Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos! Imagina tentar aprender matemática, tipo frações, enquanto uma sirene de ambulância toca no volume máximo, direto dentro da sua cabeça. Nossa, é desesperador só de tentar visualizar isso. Pois é, e ao mesmo tempo, a etiqueta da sua blusa parece que é feita de lixa grossa, esfregando na pele a cada movimento. Pra mim, e pra quem tá escutando a gente agora, uma luz fluorescente piscando no teto, ou sei lá, o zumbido do ar-condicionado, são só ruídos de fundo, né? O nosso cérebro simplesmente filtra isso automaticamente. Exato. Mas para um cérebro neurodivergente, essa filtragem pode simplesmente não existir. O som de um lápis raspando no papel pode bater com a mesma intensidade de um alarme de incêndio. Isso muda tudo. Muda, porque é uma sobrecarga sensorial brutal e constante. O que acontece no nível neurológico é que a amígdala, aquela estruturazinha no cérebro que detecta ameaças, entra em estado de alerta máximo. Ela basicamente sequestra o cérebro. Exatamente. Ela sequestra as funções executivas. Daí o córtex pré-frontal que a criança deveria estar usando para entender aquelas frações matemáticas que a gente falou, simplesmente desliga. Porque o cérebro está focado em sobreviver àquele bombardeio, né? Isso, é sobrevivência pura. Beleza, então vamos desvendar isso hoje, porque os números que a gente tem aqui das anotações e dos roteiros daquele programa educacional, o Ensino e Ação, eles dão um choque de realidade gigante. Ah, os dados do censo escolar? Isso, o censo escolar mais recente aponta que quase 920 mil estudantes com transtorno do espectro autista estão matriculados na educação básica no Brasil. É muita gente. Quase 1 milhão de mentes operando com um sistema de processamento diferente. E a imensa maioria em classes comuns. Então, a nossa missão nesse mergulho de hoje não é ficar batendo naquela tecla teórica de sempre, sabe? A gente quer destilar o que realmente tira a inclusão do papel. Tirar da teoria fria e fazer a coisa funcionar de verdade na cadeira da sala de aula. Exato. Porque não é um cenário para o futuro, né? Não, de jeito nenhum. Essa é a realidade atual de praticamente todas as turmas escolares do país. E, olha, a base de tudo, o primeiro passo para qualquer mudança prática, é parar de olhar para o autismo com aquela lente clínica super antiquada de déficit. Aquela visão de doença a ser curada. Pois é. Historicamente, a educação via a neurodivergência como uma falha no desenvolvimento. Algo que precisava ser consertado para a criança se encaixar no molde da escola. O que não faz o menor sentido. Nenhum. A premissa central das nossas fontes é reconhecer o autismo como uma neurodiversidade. É uma arquitetura neurobiológica diferente. Traz desafios severos? Sim. Mas também traz interesses intensos, focos superdirecionados e formas totalmente únicas de resolver problemas. E é bem aí que a colisão entre a teoria e a prática acontece com força total, né? Porque, se a gente pensar bem, nós temos uma legislação super robusta no Brasil. Com certeza, a Lei Berenicipiana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim, a estrutura jurídica para proteger e incluir tá toda lá. O AEE, o Plano Educacional Individualizado, o PEI. No papel, tá tudo perfeitamente amarrado. Mas aí quando você vai olhar para a linha de frente... Pro chão da escola? Pro chão da escola, pro professor que tá lá com uma turma de 35 alunos, o sentimento que domina é de um desamparo absoluto. O professor, ele se sente jogado aos leões. O que é fascinante aqui é tentar entender a origem desse desamparo. Porque o professor estudou, ele conhece as leis, ele sabe muito bem que a inclusão é um direito inegável. Mas a formação que ele recebeu na faculdade foi projetada para um modelo educacional que parou no tempo. Sabe a sensação que dá? Lendo o material, me veio uma analogia. É como se o nosso sistema educacional fosse uma orquestra clássica extremamente tradicional. Gostei dessa imagem. Né? O professor é o maestro.
Ele foi treinado a vida inteira para conduzir músicos que leem a exata mesma partitura, no mesmo andamento, tudo certinho. Tudo padronizado. Isso. Aí, de repente, senta lá na primeira fila um músico de jazz genial, que seria o aluno neurodivergente. Ele toca por improvisação, sente o ritmo de uma forma completamente diferente, o instrumento dele precisa de outra acústica. E a lei diz que ele tem que estar na orquestra. A lei diz: o músico de jazz tem o direito de tocar aí. Só que ninguém, absolutamente ninguém, ensinou o maestro a conduzir jazz e música clássica ao mesmo tempo, na mesma sala. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a angústia docente. Porque o maestro quer que o músico participe, mas se ele tentar forçar um músico de jazz a ler a partitura clássica rígida, a música desanda. Total. O músico se frustra e entra em crise. E o que gera ainda mais ansiedade no professor é o peso da responsabilidade sobre todo o resto do grupo. Que é a grande objeção prática, né? Vamos jogar a real aqui. A pergunta que corrói quem tá lá no dia a dia é: e o resto da turma? É o grande medo. Sendo o advogado do diabo aqui, só pra gente aprofundar, se o professor precisa parar a aula de história para acolher uma crise de sobrecarga sensorial desse aluno, ou se ele tem que dedicar 20 minutos a mais para uma explicação adaptada. Como que isso não prejudica o aprendizado dos outros 30 alunos neurotípicos? Sabe, a matemática do tempo não fecha. Como evitar que a atenção do professor vire um jogo de soma zero? Olha, essa é talvez a dúvida mais honesta e legítima que um educador pode ter. É o clássico medo do jogo de soma zero. A ideia de que, para eu dar suporte para um, eu obrigatoriamente tenho que tirar do outro. Sim, é o que parece lógico. Parece, mas a neurociência cognitiva e os estudos de dinâmica de grupo em salas inclusivas de verdade mostram que essa premissa está completamente errada. Sério? Como assim? Porque o cérebro humano, principalmente ali na infância e adolescência, ele aprende muito mais pela observação de modelagens sociais do que por alguém ditando matéria no quadro. Ah, entendi. Quando uma escola cria um ambiente inclusivo real, os alunos neurotípicos passam por um desenvolvimento acelerado de funções executivas que nenhuma apostila de cursinho consegue entregar. Pera, funções executivas dos alunos neurotípicos, eles também ganham com isso? Ganham demais. Pensa na flexibilidade cognitiva. Uma criança neurotípica que cresce do lado de um colega neurodivergente aprende, na prática diária, que existem múltiplas formas de se comunicar. É verdade, ela sai da bolha. Ela aprende a ler sinais não verbais complexos, a regular o próprio tom de voz e até a entender que um comportamento aparentemente agressivo pode ser, na verdade, um pedido de socorro por causa de um barulho alto. Nossa, isso constrói um nível de empatia prática gigante. Exato. Uma inteligência emocional que torna o cérebro dessa turma inteira mais resiliente. Eles se tornam solucionadores de problemas muito mais sofisticados. No fim das contas, a turma inteira ganha. Caramba! Isso derruba totalmente aquele mito terrível de que o aluno autista atrasa a matéria. Pelo visto, ele expande as habilidades da turma toda. Expande muito. E, bom, já que a gente entrou nessa seara de mitos, tem duas ideias muito ultrapassadas nas fontes que a gente precisa enterrar de vez se quiser falar de inclusão. Vamos lá. O primeiro é aquela falácia clássica de que autista não gosta de gente. Aquela ideia de que eles preferem o isolamento por pura falta de interesse afetivo. Ah, eu já ouvi muito isso. E o material destrói esse argumento, né? Destrói. Esse mito sobrevive porque a nossa sociedade confunde profundamente demonstração padrão de afeto com capacidade de sentir. Perfeito. O que a ciência mostra sobre a neurobiologia do TEA é que, na grande maioria das vezes, não existe uma falta de empatia. Existe um excesso dela. E isso vem misturado com uma dificuldade brutal de processamento. Ou seja, eles sentem até demais. Pessoas neurodivergentes sentem o ambiente inteiro. Sentem as emoções alheias de forma tão avassaladora que a única defesa neurológica possível é o shutdown, o desligamento social. É um mecanismo de proteção, não é frieza de jeito nenhum. Imagina se a interação social exige que você faça contato visual, que a gente sabe que para alguns autistas causa uma dor quase física, né? É muito doloroso. E aí a pessoa tem que decodificar sarcasmo, filtrar os barulhos da sala e ainda formular uma resposta que seja socialmente aceitável. O custo energético dessa interação é insustentável. É gigantesco. Então, o isolamento ali no canto da sala não é um
eu não gosto de vocês. O meu sistema vai entrar em colapso se eu tiver que processar mais uma informação agora. Exatamente. E o segundo mito super prejudicial que as fontes apontam é a ilusão da inclusão puramente física. É a velha política do depósito, sabe? Nossa, a política do depósito é triste demais. A escola pega a criança, coloca a carteira dela lá no fundo da sala e a direção simplesmente carimba pronto, meta de inclusão atingida. Mas a criança tá lá, desenhando sozinha, completamente alheia, enquanto o professor dá aula para o resto da turma. Isso não é inclusão. É abandono compartilhado. Abandono compartilhado, perfeito. Inclusão de verdade exige acessibilidade metodológica. Se o aluno não entende a dinâmica e não tem as ferramentas para pertencer àquele ecossistema, o dano psicológico dessa integração forçada é enorme. É o equivalente a colocar, um aluno que só fala mandarim no meio de uma aula de física em português, não dar nenhum tradutor e dizer que ele está incluído só porque está sentado ali na mesma sala. É exatamente isso. O pertencimento só nasce quando existe suporte somado à validação do indivíduo. E aqui é que a coisa fica muito interessante no nosso mergulho, porque é fácil a gente sentar aqui, apontar o dedo para o sistema e dizer, o professor precisa se adaptar. É o discurso fácil. Mas e na prática? Como ele faz isso? Já ficou claro que o professor está exausto, sem informação específica. Como que ele faz essa acessibilidade metodológica na terça-feira de manhã, chovendo, com recurso limitado? É o grande desafio. E é aí que entram as 5 microintervenções de alto impacto que o material sugere, que são mudanças focadas não em consertar o aluno, mas em hackear o ambiente para reduzir essa fricção neurológica. E o maior trunfo dessas estratégias é que elas agem reduzindo a carga cognitiva de todo mundo, não só do aluno com TEA, mas do próprio professor, que passa a ter que gerenciar crises com bem menos frequência. Então vamos esmiuçar isso para quem está ouvindo. A primeira estratégia é implementar uma rotina visual. Isso. Que é usar cartões com imagens, pictogramas ou até um quadro na lousa mostrando a sequência exata do dia. E eu sou suspeita para falar porque parece algo banal, coisa de educação infantil. Por que isso é tão poderoso até para um adolescente autista? Porque ataca de frente um dos maiores geradores de ansiedade no cérebro neurodivergente, a imprevisibilidade do tempo. Lembra do córtex pré-frontal que a gente comentou? A área que gerencia a nossa percepção de tempo. Em muitos casos de TEA, existe um gasto imenso de energia mental só para processar o agora. Entendi. Tentar prever o que vai acontecer daqui a 1 hora é um esforço exaustivo. Quando o ambiente escolar é caótico e o aluno não sabe se a próxima aula é artes, matemática ou recreio, os níveis de cortisol vão na lua. É a sensação de estar sempre no escuro esperando o próximo susto, né? Perfeito. Então a rotina visual funciona como um córtex pré-frontal externo. Ela pega essa necessidade de prever o futuro e terceiriza isso para a parede da sala. Nossa, genial! O aluno olha para o quadro, vê a imagem do lanche, depois da imagem do livro, e o sistema nervoso dele relaxa. A ansiedade cai e sobra espaço cognitivo livre para focar em aprender a matéria de verdade. E o professor perde, 5 minutinhos montando isso no início da aula, mas economiza horas tentando apagar incêndio de crise depois. Exatamente. A clareza diminui o atrito. Faz todo sentido. A segunda intervenção segue essa mesma linha neurológica, que é a criação de um cantinho de regulação sensorial. Muito importante. As fontes sugerem fones de ouvido abafadores de ruído, bolas táteis anti-estresse, um espaço com menos luz. Mas aí eu te pergunto, na confusão de uma sala superlotada, isso não vira uma distração para os outros alunos? É uma dúvida bem comum. Ou pior, não corre o risco de virar o antigo cantinho da disciplina, aquele cantinho do castigo? Essa é uma confusão perigosa. Mas olha, o cantinho do castigo era baseado em isolamento punitivo. O espaço de regulação sensorial é baseado em autonomia neurobiológica. Tem uma diferença gigante aí. Total. E sobre a distração? Nos primeiros dias, os alunos neurotípicos até ficam curiosos, claro. Mas logo eles entendem que aquilo não é um brinquedo, é uma ferramenta. Eles naturalizam a coisa. Sim. O mecanismo é interromper o ciclo de estresse autonômico. Se o aluno com TEA começa a sentir a sobrecarga da luz ou do barulho,
O sistema nervoso simpático dele quer lutar ou fugir. A crise tá ali se formando. Exato. Se ele tem autonomia para levantar, ir até esse cantinho, colocar um fone e apertar uma bola de textura, a pressão tátil profunda que a mão exerce envia um sinal de propriocepção para o cérebro. E isso acalma. Muito. Esse estímulo ancora o cérebro de volta no corpo e ativa o sistema nervoso parasimpático. É um sinal físico dizendo para a amígdala: pode relaxar, você está seguro. Que incrível! Em 5 minutos o aluno se regula sozinho e volta para a mesa. Sem esse cantinho, a crise aconteceria no meio da sala e pararia a aula inteira por uns 40 minutos. É eficiência de tempo de aula. Muda o jogo mesmo, é prevenção através de design de ambiente. A terceira estratégia me chama muito a atenção porque esbarra diretamente no preconceito de nós, adultos, a comunicação alternativa. Esse é um ponto crítico. Usar pranchas com símbolos, tablets com aplicativos de voz ou até deixar o aluno se expressar por desenhos. Mas existe um medo gigante dos pais, né? Aquele papo de, se eu der a prancha com o desenho da água, ele vai ficar preguiçoso e nunca vai aprender a falar a palavra água. Nossa, esse é talvez o maior mito da fonoaudiologia e da educação inclusiva. E causa um dano irreparável. Como a gente desconstrói isso? A gente precisa urgentemente separar os conceitos de fala e de linguagem. Opa, explica isso melhor. A linguagem é o processo cognitivo profundo. É você formular um pensamento, um desejo, uma ideia. A fala é apenas o ato motor, a coreografia muscular que a gente usa para emitir o som dessa ideia. Caramba! E a criança pode ter a linguagem perfeitamente intacta, cheia de ideias, mas o ato motor da fala pode estar bloqueado por alguma sobrecarga, né? Precisamente. Quando a escola ou a família nega a comunicação alternativa e exige que a criança use a boca para ser ouvida, você está aprisionando a linguagem dela dentro de um corpo que não consegue executar aquele movimento naquele instante. É quase uma tortura silenciosa. E os estudos provam o contrário do mito. O uso de pranchas de comunicação, na verdade, estimula o desenvolvimento da fala oral, porque diminui drasticamente a ansiedade em torno da comunicação. Faz sentido. O objetivo primário não é fazer o aluno emitir um som, é garantir que a intenção dele chegue ao mundo. Se ele fez isso apontando para um tablet, golaço, a comunicação funcionou. É um sucesso absoluto. Nossa, separar a fala de linguagem vira a chave completamente. E isso nos leva à quarta microintervenção, que ataca o coração da burocracia escolar, o PEI. O famigerado Plano Educacional Individualizado. A gente sabe o que acontece na vida real, né? O PEI vira uma tese acadêmica de 40 páginas, com metas surreais, feito por alguém que mal conhece a criança e que vai direto mofar numa gaveta. É a romantização da burocracia. Um PEI que tenta ser um roteiro de cinema perfeito é inútil. A estratégia das fontes é adotar um PEI enxuto e realista. Menos papelada. Muito menos. Esquece aquele documento gigante. A gente está falando de um plano dinâmico. Foca em, sei lá, apenas 3 metas cruciais para aquele semestre. Coisas possíveis. Sim, coisas que o professor consiga olhar rápido no celular antes da aula e pensar: bom, hoje a meta do João não é resolver a equação complexa, é conseguir participar do trabalho em grupo usando o tablet por 10 minutos. Menos performance no papel e mais alvo prático. É tratar a educação com a agilidade de um projeto que se adapta, né, com ciclos de revisão curtos junto com a família. Exatamente. E isso culmina na quinta estratégia que eu acho que é o pano de fundo para todas as outras. A humanização antes da condição. É uma mudança pura de perspectiva. É o professor parar de olhar para a situação e pensar: esse aluno não participa. E forçar o próprio cérebro a fazer outra pergunta. Como eu posso moldar a experiência para que ele queira e consiga pertencer? Exato. Tirar a culpa do aluno. A reformulação dessa frase transfere a responsabilidade para a mediação do professor. Quais são os interesses intensos dessa criança? Hiperfocos. Isso. Ela é hiperfocada em dinossauros, trens.
Como eu uso esse hiperfoco para ensinar matemática para ela? Isso não é teoria abstrata, gente. O relato mais impactante que a gente viu nos roteiros materializa exatamente isso. A história do aluno dos desenhos. Essa mesma. A história de um aluno que não emitia uma única palavra na sala de aula. Ele ficava lá no fundo, absorto, desenhando compulsivamente os personagens de um jogo que ele adorava. E qual seria um instinto tradicional da escola, hein? Repreender, óbvio. Tomar o caderno de desenho, bater na mesa e dizer: preste atenção na aula. Seria a orquestra clássica expulsando o músico de jazz. Perfeito, mas o professor desse relato fez o exato oposto. Ele identificou aquele interesse intenso nos desenhos e usou isso como via de comunicação. E o movimento genial dele foi validar aquilo na frente do grupo todo. O professor pegou os desenhos e usou como suporte visual para explicar a matéria de ciências para a turma inteira. Ele transformou a distração no material didático principal. E o impacto disso, no momento em que aquele aluno viu os colegas aprendendo através da lente dele, a barreira do isolamento desabou. A validação diminuiu a ansiedade dele a níveis tão baixos que a confiança foi crescendo. Ao longo dos meses, ele não só passou a interagir, como eventualmente apresentou um trabalho oralmente. Ele falou. A voz estava lá o tempo todo, só precisava de um ambiente que não fosse hostil. Não um aluno que foi esmagado para caber na forma da sala. É a prova empírica de que a inclusão funciona, e os neurotípicos daquela turma receberam uma lição de respeito para a vida toda. Bom, então o que tudo isso significa, né, para amarrar o nosso papo de hoje? Significa que a verdadeira educação inclusiva exige domínio técnico, sim. Sem dúvida. O professor precisa saber o que é rotina visual, entender a amígdala e montar um PEI realista. Não dá para fazer inclusão só na base do abraço e do carinho. Mas toda essa técnica vira só burocracia se não for movida por uma disposição genuína de se adaptar ao outro. Uma síntese maravilhosa. É imperativo que cada um assuma seu papel. O professor testando o simples amanhã mesmo, a gestão escolar investindo em formação e não só em pintura de parede, e os pais construindo uma parceria leal com a escola. Porque não dá para largar o problema no colo do professor e querer resultado na sexta-feira. Exatamente. Mas sabe de uma coisa? Isso levanta uma questão importante para nossas vidas, se a gente ligar com o panorama geral. Lá vem. Onde você quer chegar? Durante toda essa discussão, a gente dissecou como adaptar uma sala de aula. Vimos que rotinas claras, respeito a limites sensoriais e comunicação direta não só acomodam o aluno autista, mas reduzem a ansiedade de absolutamente todo mundo no recinto. Fato. A turma toda ganha. Agora avança a fita do tempo. Olha para o mundo adulto. Olha para o mercado de trabalho contemporâneo, corporativo. Eita! A sociedade corporativa de hoje funciona em grande parte exatamente como aquela sala de aula rígida e punitiva que a gente acabou de criticar nas escolas. Caramba, é verdade. A gente trabalha em escritórios de formato aberto, os open plans, que são um inferno de poluição sonora e visual. Reuniões que poderiam ser um e-mail, mas brotam na agenda do nada, destruindo qualquer rotina visual. Acaba com a previsibilidade do dia. Destrói. Tem a cobrança por interações sociais forçadas, happy hours obrigatórios, uma comunicação cheia de entrelinhas e sarcasmo corporativo. A real é que nós estamos exaustos. Vivemos uma epidemia de burnout crônico e ansiedade. Nossa, caiu a ficha aqui agora. Nós somos os alunos sobrecarregados na sala de aula sem adaptação. Nós mesmos. Fica essa reflexão para quem está escutando a gente agora. Se estratégias neurodivergentes, tipo o respeito ao processamento sensorial, o tempo de resposta, comunicação clara, se tudo isso cria um ambiente tão produtivo e saudável na infância, por que o mundo corporativo ignora isso? É uma baita provocação. Talvez a cura para nossa exaustão moderna não esteja em retiros caríssimos ou em novos aplicativos de produtividade. Talvez a resposta esteja nas exatas mesmas cartilhas de inclusão que a gente está exigindo que os professores apliquem. Fica aí o convite para quem acompanha a gente. Observar com novos olhos a rigidez dos nossos próprios ambientes de convivência. E quem sabe começar a mudança pela nossa própria mesa de trabalho. Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!